Arranca agora e o campeão é edição desta quarta-feira, quinta-feira, aliás. João, vamos olhar para a Taça da Liga, sobretudo. O Benfica garantiu a passagem para a final, onde tem duelo marcado com o Sporting. Para olhar para este encontro, e não só, na edição de hoje, o plantel está convocado. Gabriel Alves, Augusto Inácio, Bruno Roseiro e também Pedro Henriques. A todos, sejam muito bem-vindos à edição de hoje de O Campeão é. Bom dia. Bem, muito obrigado. Bom dia, Rafael. Como estão todos? Bom dia aos restantes também. Tudo bom. Vou começar aqui pelo Bruno Roseiro, está connosco em estúdio. Bruno Roseiro, tivemos esta meia-final, Benfica-Sporting de Braga, uma vitória clara do Benfica, 3-0 no resultado, construído sobretudo, ou melhor, construído na primeira parte. Todo na primeira parte, precisamente. Era essa a expressão que me estava a faltar. Bruno Roseiro, este foi um jogo muito diferente daquele que tivemos para o campeonato. Sim, embora eu não considere que seja propriamente uma desforra, ou seja, foi basicamente o Benfica a mostrar que quando quer, e sobretudo quando os jogadores querem, e não tem nada a ver com aquilo que o treinador mudou ou não, quando os jogadores querem, o Benfica tem potencial para ser uma das melhores equipas, se não mesmo a melhor equipa em termos nacionais. Com algumas nuances, ou seja, claramente mudou a atitude, mudou a entrega, mudou a intensidade, mudou a inteligência do jogo com e sem bola. O Benfica é muito melhor com Florentino do que sem Florentino. O jogo em Alvalade de facto correu mal, mas mais uma vez viu-se que Florentino é muito importante na equipa do Benfica. E em relação ao Sporting Braga, eu acho que também é importante nós falarmos sobre o Sporting Braga e aquilo que não conseguiu fazer. Ou seja, foi demasiado curto, foi demasiado mau. Há um lance na segunda parte, quando o Sporting Braga já está a perder 3-0, que o Sheldrup acaba por rematar uma bola já sem guarda-redes contra o João Ferreira. Se nós olharmos a passividade dos jogadores do Sporting Braga a seguir e a não conseguir tirar dali a bola, acho que é um espelho muito fiel de tudo aquilo que correu mal em relação ao Sporting Braga. E uma nuance aqui curiosa em relação ao Benfica ainda, que é perceber que com Tomás Araújo, que é um defesa central de raiz, o Benfica não ficou em nada coibido em termos ofensivos do lado direito, mas Tomás Araújo, por mais do que uma vez, conseguiu dar a largura que permitiu que Di Maria jogasse mais por dentro e desequilibrasse. Ou seja, mais uma vez em tronco no meu ponto inicial, mais do que as mudanças que Lage fez, aquilo que mudou foi a entrega, a atitude e a vontade do Benfica, e depois o resultado, diria que até pecou por escasso. Gabriel Alves, é um resultado que peca por escasso, e vou acrescentar aqui mais um tema à conversa, que é o Benfica marca 3 golos, mas o avançado Pavlidis continua a seco. Continua a seco e continua ansioso, acima de tudo. Ele agora vive essa situação e a ansiedade naturalmente não lhe é útil. Até porque ele sente, naturalmente, que é o ponta de lança de um dos candidatos ao título, portanto, o Sport Lisboa-Benfica, olha para o outro lado da segunda circular e vê um sueco em pleno, que esteve aí na penumbra umas semanas, mas não foi só ele, teve toda a equipa, mas está de regresso em toda a sua, sabemos, praticamente plenitude, e olha lá para cima, para o norte, e vê também que lá em cima o outro candidato ao título também tem um futebolista, um ponta de lança, todos diferentes, todos diversos, todos distintos, assim é que é, mas a verdade é que tem 2 pontas de lança a render naquilo que é compatível com a sua função, e ele não rende naquilo que é fundamental, que é marcar, morder, dar golos à equipa. Obviamente que Pavlidis tem um jogo de entrega, de atitude, trabalha muito na área, porque o trabalho do ponta de lança não se concerne só a marcar golos, embora esse seja o fundamental, também tem outras atividades, outras disciplinas que tem que, obviamente, operar naquilo que é o último terço de terreno, inclusivamente de meio campo para diante, e ele nisso está naturalmente a atuar. Não consegue marcar. Quanto à questão goleadora, é preciso dizer que o Benfica não é só esta época, isto do futebol, portanto, vai-se esquecendo, até aquilo que é muito recente. O ano passado o marcador era o Rafa, já se esqueceram disso? Porque os pontas de lança também não marcavam, não mordiam, não acreditavam, portanto, na conta. Este ano tem sido Artur Koglu, tem sido, e Di Maria, obviamente, têm sido os jogadores que fazem aquilo que é nas áreas
Portanto, é preciso para se ganharem jogos. A Turkoglu caiu um pouco de forma, principalmente aquilo que é a falha física, fisicamente baixou e naturalmente tudo isso se ressente depois. Di Maria está bem, vai fazendo o seu jogo, vai pautando, muito bem o Bruno Roseiro aí a dar, portanto, essa nota do Tomás Araújo. Eu também ainda alargaria mais até ao próprio Carreras, porque eles estiveram bem em termos alternados, portanto a largura do futebol Benfica. Carreras está muito melhor. Eu ontem até destaquei essa questão de que Bruno Lage certamente tem ali feito um bom trabalho de formação, porque já não corre tipo aranha por ali fora. Não, ele agora corre com critério, vai à linha de fundo, faz o seu trabalho e faz aquele vai e vem que é necessário. Está a defender bastante melhor, muito mais rigor, que é a primeira, digamos, menção de um defesa lateral, e daí que, obviamente, o Benfica também sinta esse valor acrescentado. Portanto, quanto a ontem, 3-0 é curto. Eu acho que o Benfica acabou por gerir tudo muito na segunda parte. Di Maria é, neste momento, a referência do Benfica. Ele joga, tudo joga. Ele não está, é mais complicado. Agora, como é que o Benfica vai resolver isto? Logo veremos. Agora, a verdade é esta. Di Maria está, o Benfica ganha, o Benfica opera, o Benfica é melhor, independentemente, pronto, daquilo que são os jogadores e os profissionais, vontade, querer vencer, não é só lá para fora, é cá para dentro também. Todos têm que fazer. Olha, uma coisa que o Sporting de Braga ontem não mostrou, vontade de querer vencer. Augusto Inácio, olhando então, quero também ouvir a tua análise sobre esta vitória do Benfica por 3-0. Di Maria é mesmo, ou melhor, o Benfica está mesmo dependente de Di Maria, e como é que se explica este apagão do Sporting de Braga que vinha de uma vitória sobre o Benfica na Luz? Bom dia mais uma vez. Eu acho que o Bruno Roseiro tocou aí no ponto que também é a minha opinião. A atitude, mesmo que a equipa não jogue bem, mesmo que a equipa não ligue o jogo, mas quando tens atitude, quando tens raça, determinação, vontade, querer e todos a lutar pelo mesmo, a reação à perda ontem do Benfica não foi só um jogador nem dois, foi a equipa toda e não deixou praticamente o Sporting Braga respirar. Aqui não me interessa muito saber se o Sporting Braga teve muitos furos abaixo daquilo que tinha demonstrado no sábado no Estádio da Luz. A mim o que me interessa salientar é a forma como é que o Benfica jogou. E o Benfica não deu qualquer possibilidade ao Sporting Braga de ter discutir o resultado. O Benfica jogou bem, jogou pelas alas. Tomás Araújo mais uma vez demonstrou que pode ser um excelente defesa central, como também pode ser um excelente lateral direito. Sheldrup dá uma criatividade diferente do lado esquerdo, do Koglu tem estado muito mal nos últimos jogos e foi vivendo à sombra daqueles gols que foi marcando, e gols importantes para o Benfica, mas em termos exibicionais, as do Koglu já há 3, 4, 5 jogos para cá tem estado num nível muito baixo, mas o coletivo do Benfica, aquilo que o Benfica demonstrou ontem, de que realmente demonstra que teve um bom plantel, tem bons jogadores, mas é preciso que eles queiram também. A minha nota de campeão até vai para o Bruno Lage, para a forma como a equipa jogou, já lá vamos, mas eu diria que o Benfica funcionou, como se chama dizer, como uma equipa. E dentro dessa perspectiva, o Sporting Braga salvou-se ou livrou-se de uma goleada maior. Pedro Henriques, a altura também a ouvir-te a ti acerca deste encontro, o que é que retiras desta vitória do Benfica? E olhando no teu caso para a exibição de Sheldrup, foi uma mensagem para Bruno Lage? Ora bem, bom dia. Eu vou aproveitar a boleia de um título do jornal para dizer que ontem foi um desforra, entre aspas, do jogo. Não há desforras, obviamente, mas foi realmente um resultado diferente e uma exibição diferente daquela que tinha acontecido no Benfica Braga na Luz, e da desforra, brincando com o Di Maria, porque acho que ontem foi um Benfica Di Maria. Percebo que falem de Tomás Araújo, mas para mim ontem o jogador é o Di Maria que faz mover aquilo tudo, e é o Carreras. O Carreras ontem teve para mim furos acima de todos naquilo que conseguiu dar, naquilo que é a magia, tirar 3 jogadores do caminho, de marcar gol, de usar a meia distância e de fazer coisas diferentes que são fundamentais, e nestes grandes jogos é sempre importante que funcione o coletivo, mas muitas vezes esse coletivo baseia-se num ou 2 jogadores que individualmente fazem um jogo totalmente diferente. E portanto acho que foi o Benfica do Di Maria, o Benfica do Carreras e sobretudo um Benfica de outra atitude, de outra postura. Sabe-se lá o porquê e o motivo. Se calhar zangados com eles próprios por terem perdido com o Sporting, por terem perdido com o Braga, em confrontos diretos com as equipas dos seus campeonatos, e portanto a terem uma atitude sabendo que ontem, aliás, era muito importante ganhar,
era importante para na final, era importante porque também dá um título e porque mentalmente esta Taça da Liga, e eu acho que é aqui que é o grande valor desta Taça da Liga, e depois iremos depois amanhã olhar para aquilo que é o jogo do sábado, é sobretudo aquilo que, para além do título, e o título é sempre um título, depois no final das contas a gente diz assim, quem ganha o Supertaça, quem ganha o Taça da Liga, quem ganha a Taça de Portugal, quem foi o campeão, e depois é isso que conta, depois daqui a 10 anos o que conta é quem ganha o título, não é se chegar um bem ou mal, embora isso também seja relevante e importante, isso seja como consequência depois muitas vezes os títulos. Mas isto para dizer que é um Benfica que apareceu contra a atitude, e agora vamos ver, o Benfica vamos ter no sábado perante outro desafio extremamente importante. Deixemos isto para depois. Em relação ao Sheldrup, é dizer, o Benfica obviamente que tem teoricamente para a posição daquilo que são os jogadores que podem marcar golos, o Arthur Cabral, o Sheldrup, o próprio Pavlidis, e portanto tem aqui algumas outras opções, sabendo que o jogador, e foi a grande surpresa, entre aspas, foi a titularidade, não é só estar no banco e entrar, é de repente toma lá a titularidade, acho que respondeu bem, fez um jogo bastante interessante, se calhar podia ter marcado um golo se o Pavlidis não encostava lá para dentro, não temos bem a certeza se a bola ia entrar ou não, e sabemos que este tipo de jogadores não só vivem das exibições, mas vivem do golo, que digo ao Pavlidis que ao não ter o golo há uma grande desconfiança que eu acho que ele tem dele em relação a ele próprio, embora tenha oferecido outras coisas ontem ao jogo, e ofereceu, nomeadamente a assistência que faz para o Pavlidis, para o Di Maria no golo, mas a ideia que eu fico sempre é que, independente do valor, e até podem vir a desmentir no futuro, eu acho que o Benfica neste momento, e termino com isto que disse o Gabriel Alves, olha para norte, está lá o Samu, que queremos que não, é goleador, ponto, olha para o outro lado da circular, está lá um Guilherme que é goleador, e o Benfica, embora tenha ali outras opções de soluções que aqui ao lá até vão aparecendo, não tem um goleador. E eu digo sempre isto, equipas grandes, sobretudo para consumo interno, já não falo em nível internacional, podem ter os melhores guarda-redes do mundo, os países, isto e aquilo, mas há uma característica que é fundamental. Para ser campeões, para ganhar títulos, tem um goleador, um que encosta a bola, daquelas que a bola vai lá sempre ter, não se sabe como. É difícil. E, portanto, eu acho que o Benfica, neste momento, tem que resolver esta questão, só que resolver como, né? Quando tem 4 opções para a frente, provavelmente nenhuma delas está a render ao nível daquilo que se espera de um goleador. É um problema que o Benfica está a atravessar. Feita a análise desta vitória do Benfica sobre o Sporting de Braga na Taça da Liga, segue em frente, está na final, vai medir forças com o Sporting, que eliminou o Futebol Clube do Porto na outra meia-final da Taça da Liga. Esta grande final está marcada para dia 11, às 19h45. Naturalmente vai ter relato e análise aqui na Rádio Observador. Neste E o Campeão é, vamos avançar, olhar também para questões de mercado, até porque Bruno Roseiro, Rui Silva tem sido falado para o Sporting, que parece ser uma boa aposta? Diria que o Ricardo Velho era uma aposta melhor a médio e longo prazo, sobretudo. Nesta altura, o Sporting está muito perto de fechar o Rui Silva. A primeira proposta que houve foi por um empréstimo, depois com uma opção de compra. Os valores entre o Betis e o Sporting não são propriamente muito distantes, portanto parece que o Rui Silva chegará e o Kovacevic vai ser emprestado. Parece-me que o Ricardo Velho, numa perspectiva de um jogador de 26 anos que está à porta da seleção, embora seja um guarda-redes mais caro nesta altura, poderia ser um investimento melhor para o Sporting. Em relação ao lateral, também parece-me certo que vai ser o Alberto. As coisas não... Havia muitas notícias que as negociações estavam suspensas, mas vai ser o Alberto, e o valor que irá custar será sensivelmente aquele que o Sporting irá receber do Fresneda. Ainda assim, em termos de mercado do Sporting, resolvidas estas duas situações, parece-me que o interessante será acompanhar a possível chegada de um terceiro jogador por um ponto que tem passado aqui um bocadinho à margem, que é o atraso da recuperação física do Pedro Gonçalves. O Pedro Gonçalves ainda não está apto, não vai estar apto provavelmente para a Liga dos Campeões, e o Sporting precisa necessariamente mais um jogador, mais uma opção para aquela posição, porque caso contrário começará a ficar muito refém daquilo que está a ser, daquelas que estão a ser as primeiras indicações do futebol e da ideia de jogo do Rui Borges.
Antes de continuarmos esta análise, vamos olhar também para a Taça de Portugal. O sorteio decorreu há instantes, sorteio dos quartos de final, que dita também o caminho até à grande final do Jamor, decorreu na cidade do futebol, com o antigo guarda-redes Ricardo a ser o escolhido para retirar as bolas, e a verdade é que a sorte ditou então o seguinte emparelhamento. Ora, o Sporting, que já está apurado, vai enfrentar o vencedor do Gil Vicente Moreirense. Já o Tirsense, que também está apurado, vai enfrentar o vencedor de o Elvas, frente o Vitória Sport Clube. Já o Farense Benfica é outro dos jogos que está marcado, que depois vai enfrentar o vencedor do Sporting de Braga, Lusitano de Évora. E há ainda o São João de Ver, já estava apurado, que sabe agora que vai enfrentar o vencedor do Casa Pia Rio Ave. É o sorteio dos quartos de final da Taça de Portugal, que dita também já o apuramento da meia-final, ou seja, o Elvas Vitória Sport Clube Tirsense vai enfrentar o vencedor do jogo entre o Farense Benfica ou então o Sporting Braga Lusitano. Aqui dependerá sempre de quem vencer os respectivos encontros. No outro lado do bracket está o Gil Vicente Moreirense ou o Sporting, que dependerá aqui também deste primeiro emparelhamento, que vai enfrentar o vencedor do jogo Casa Pia Rio Ave ou o São João de Ver. Isto significa o quê? Que podemos ter na final do Jamor um derby entre Benfica e Sporting, se as duas equipas conseguirem chegar então a essa fase da competição. Posto isto, vou mudar aqui um pouco o tema. Gabriel Alves, ouvindo este emparelhamento para a Taça de Portugal, há assim algum jogo que lhe salte à cabeça? Não. Para já é a festa da Taça a seguir, naturalmente, e naturalmente vamos estar todos atentos. É mais uma prova que, obviamente, queremos como prova rainha, e naturalmente que este sorteio, e agora já mais adiantado, é aquilo que podemos dizer. Portanto, temos Benfica e o Sporting Braga, onde poder reencontrar-se, talvez. Portanto, Elvas Vitória de Guimarães, Tirsense. Depois temos aqui o Farense Benfica, o Braga Lusitano de Évora, o Casa Pia com o Rio Ave. Portanto, são jogos que naturalmente vão emparelhar para depois termos mais adiante outra tipologia de confrontos. Augusto Inácio, também a tua análise a este sorteio? Olha, o interessante disto é que o Sporting e o Benfica não se cruzam até chegar à final, se lá chegarem. Mas não se cruzam, entretanto, nos quartos de final nem nas meias finais. O que isto é um aliciante para a final, que eu peço muita desculpa aos outros clubes, mas eu acho que uma final Sporting-Benfica seria fantástico, porque é realmente uma festa do futebol, que é a Taça de Portugal, mas estando os dois grandes rivais de Lisboa na final, ainda por cima sendo no Jamor, acho que era extremamente interessante. Mas atenção, a Taça tem muitas surpresas. A Taça no caminho pode eliminar equipas mais favoritas e não se sabe como, e o que é certo é que eu às vezes fico no caminho. Mas vamos ver o que é que isto vai dizer. É uma prova completamente diferente do campeonato. A Taça é a festa do futebol, como se costuma dizer, e na festa do futebol, e eu já passei por isso, e a Marcos Boca também, tem muitas surpresas que às vezes as pessoas não contam. Pedro Henriques, destaque natural para este possível derby na final, mas ainda há muito caminho para lá chegar. Sim, eu destacaria exatamente ao nível daquilo que são os grandes embates, a possibilidade de voltarmos a ter uma reedição de jogos entre Benfica e Braga, o que também não deixava de ser interessante. A questão de poder, no limite, termos um Benfica Sporting numa final, mas é como disse aqui o Augusto Inácio, a Taça de Portugal tem muitas surpresas. Eu, na qualidade de árbitro, vi, experienciei e vivi algumas dessas mesmas surpresas, os ditos Davids Golias, e depois que muitas vezes aqueles que supostamente são maiores não conseguem ganhar. E por entretanto há aí jogos que podem ser muito interessantes, e também com este aliciante é que há equipas ditas pequenas, de campeonatos ditos pequenos, ou portanto campeonatos não tão mediáticos, que de repente podem aparecer em outros patamares, podem aparecer nos quartos de final e quiçá até numa meia-final, o que também não deixaria de ser bastante interessante numa perspectiva da festa da Taça a ir descentralizada, portanto fora daquilo, descentralizada não só das grandes cidades, mas também daquilo que são os principais clubes. Vamos ver, portanto ainda há muito caminho para fazer até ao final da época, e vamos ver o que é que vai acontecer.
Muito caminho para fazer, mas para já com esse caminho definido até à final do Jamor. Estamos a chegar ao final do nosso tempo. Vamos avançar para os vencedores e o campeão. Bruno Rosário, começo por ti, campeão e vencedor de hoje. Deixa-me só 10 segundos só para comentar o sorteio da taça, para dizer uma coisa que acho que foi a única que ainda não foi dita. Estamos em janeiro, pode haver uma final Sporting-Benfica. Eu vou adiantar aquilo que nós vamos escrever depois todos em abril. O Jamor precisa de reformas. O Jamor, quando são jogos grandes, Sporting e Benfica, e há muito tempo que não existe, não está propriamente preparado. A não ser que concebemos a ideia de pôr tudo o que é Polícia Nacional lá para aquilo que deve ser uma festa do desporto. Só essa nota. Bruno. Tem de ser muito rápido, Gabriel. É muito rápido, então fazer de Enriado. Depende do Presidente da Federação. Pois. Se calhar não se importa. Futebol no Médio Oriente. Se calhar não se importa. Eu acho é que Riad não quer a final da Taça de Portugal. Veremos. Para já, Bruno, vencedor e campeão. Sim, vou dar aqui uma nota 15 ao Jaime Faria. Tornou-se o 10º português a conseguir a qualificação para um quadro principal do Grande Slam. Ficou também famoso pela maneira como festejou a Gyökeres, e o próprio tweet ou rede X do Open da Austrália destacou exatamente esse festejo. E uma nota 0 para as figuras de Juan Laporta, depois de saber que o Dani Olmo e o Pau Vítor, ou seja, que tinha sido atendida aquela providência cautelar para poderem jogar a final. As figuras do presidente do Barcelona, que é um dos maiores clubes do mundo, para mim, ou seja, não tem o peso do Real Madrid, mas eu sempre fui mais Barcelona por ter as modalidades todas. Um clube tão grande e ter um presidente que, desde Manguitos a Zé Povinho, a chamar nomes para o ar, acho que o Barcelona merece tanto mais e tenho tanta pena da fatura que o Barcelona vai pagar quando Laporta sair. É uma nota 0 aqui do Bruno Roseiro. Gabriel Alves, 30 segundos apenas, campeão e nota. Olha, 0. Já a seguir, meteio aquilo que o Bruno deu a Laporta, mas mais que a Laporta, dou 0 ao governo espanhol, que está a patrocinar aquilo que... E eu estou aqui a citar o Alfredo Arrelhano, o Conselho Superior de Desporto, retirou o laço que envolvia o pescoço de Laporta e festejou com um corte de mangas, muito feliz, a quem interessa. Portanto, foi o governo que deu ordem ao Conselho Superior de Desporto. Portanto, isto é, os governos na Europa Ocidental estão a dar cobertura no futebol a um capitalismo selvagem que vem aí. E o campeão? Eu só vou dizer aqui isto em rápido. É 0 para isto. E vou-te só dizer isto. Tenham atenção à China. Depois não se queixem. Eu volto ao assunto em breve com a China. Pedro Henriques, vencedor e campeão. O campeão para mim, com nota 16, é exatamente a atitude diferente que o Benfica ontem demonstrou. E esta irregularidade que nós vamos vendo sistematicamente das ditas equipas grandes, Benfica, Porto e Sporting, que conseguem o melhor e o pior, e como já disse, até foi eu penso que o Bruno Rosário, que todos nós já falámos aqui, se calhar o campeão este ano nacional vai ser o menos mau, porque a irregularidade das equipas grandes é uma coisa atroz. Para terminar, Augusto Inácio, em 20 segundos, vencedor e nota. Campeão, aliás. Olha, nós comentamos o momento e os momentos às vezes dizem que nós, ou eu, critico às vezes algumas coisas do Bruno Lage. Desta vez vou elogiá-lo, vou dar nota 15 porque ele montou a equipa. Não interessa se os jogadores tiveram muita atitude ou não tiveram muita atitude, mas ontem ganharam bem com muita atitude. Isso também tem dedo do treinador. Por isso, nota 15 para o Bruno Lage. Estão dadas as notas, escolhidos os campeões, Gabriel Alves, Augusto Inácio, Bruno Roseiro e Pedro Henriques. Muito obrigado e o campeão regressa amanhã aqui na Rádio Observador.